Você aprende aquilo, você não vai esquecer do que você aprendeu e vai utilizar aquilo e vai continuar estudando, obviamente, e vai continuar evoluindo, que o ultrassom é muita prática também. Então, quanto mais você faz, quanto mais você estuda, melhor você vai ficando. Esse é um outro detalhe bem interessante. Então, tem uma curva de aprendizado que leva 1, 2 anos, depois a curva continua ascendendo, né, não tão drasticamente que nem no começo, mas ela é uma curva infinita, né, que ela vai aumentando, vai crescendo ao longo dos anos, né? Bem-vindo, Léo, para esse bate-papo aqui, para essa live. O objetivo, basicamente, é o seguinte: o Léo é expert em ultrassom reumatológico, é aluno CVM, hoje é mentor do CVM, e o Léo também tem programas, né, que ele ensina médicos, ele ajuda médicos, né, com um foco em ultrassom reumatológico. E eu convidei o Léo para a gente, né, falar para. Tem muita gente que segue a gente no CVM que pode se beneficiar muito do conteúdo de hoje. E, obviamente, né, quem segue aí, os alunos do Léo também podem se beneficiar muito do, do método CVM. Então, a ideia aqui é a gente, né, fazer esse conteúdo aqui, um conteúdo realmente valioso, né, Léo, para quem tem interesse em fazer melhorar o seu serviço e, obviamente, né, ter um retorno melhor, né? Então, ajudar o paciente a ser ajudado, né? Não tem nada de errado. Então, bem-vindo, Léo, e já se apresenta aí, cara. Então, eu sou Leonardo Schmidt, sou reumatologista, hoje estou no interior do Paraná, já há alguns anos, mais de 16 anos, em Toledo, Paraná. Fiz minha formação em clínica médica, inicialmente, depois reumatologia, e por 2011, mais ou menos, eu decidi estudar e incorporar o método da ultrassonografia musculoesquelética e reumatológica, também que seria um braço ali da ultrassonografia musculoesquelética, dentro do meu consultório. Posso dizer que isso foi um grande marco aí, dentro da minha carreira, vamos por assim dizer, porque eu era um clínico, como qualquer outro especialista de área clínica dentro da reumatologia. Fiz minha formação toda voltada para essa parte clínica, né, obviamente. E nessa época, mais ou menos em 2011, eu resolvi incorporar, trazer um algo a mais ali para dentro do consultório, porque a gente precisava desses exames, acabava pedindo, né, para fazer em clínicas fora, né, em clínicas de radiológicas, de ultrassom, enfim. E muitas vezes o exame não vinha do jeito que a gente queria, enfim. Demorava, tem aquela questão do paciente ir e voltar, demorava dias, às vezes, para voltar, e a gente acabava perdendo um tempo ali de diagnóstico, muitas vezes um tempo precioso, tanto do paciente como nosso tempo como médico também é importante a gente, quanto antes, iniciar os tratamentos, né? Eu já fui professor também de faculdade, já tive tem um histórico aí longo, além da ultrassonografia, tem outras áreas também que a gente incorporou ao longo dos anos aí dentro do consultório, como a densitometria óssea. Então, hoje, além de clínico, eu tenho essas outras áreas dentro da reumatologia que a gente consegue diversificar ali o atendimento, oferecer, né, algo diferente para os nossos pacientes. O Leonardo hoje, dentro da nossa, enfim, de todos os cases que a gente tem, o Leonardo é um dos que tem mais resultado, né? Óbvio que não foi da noite para o dia, não foi, né? Mas, então, assim, só para dizer que o ponto de fala dele é realmente, né, de quem tem resultado. Então, tanto que hoje, quando a gente pensa em diversificação de serviços, a gente sempre pensa no Leonardo Schmidt, né? Tem aula da comunidade, deu palestra no CVM ao vivo, nosso evento presencial. O Léo é uma referência hoje quando se fala de resultado, né? E aí, Léo, a primeira coisa que eu quero te perguntar é, você já trouxe um pouco aí da tua história, né? E como que o ultrassom, para você, no seu caso, né, deu uma catapultada aí nos teus resultados e, obviamente, nos resultados dos seus pacientes. Mas eu queria que você começasse falando pra gente, cara, por que ultrassom? Quais as vantagens, né, do ultrassom, por exemplo, frente a outros métodos de imagem, né, tipo ressonância, TC, raio-x, por exemplo. Por que o Uhum. ultrassom, cara? O ultrassom ele tem uma facilidade até, vamos dizer assim, física dentro de um consultório. Primeiro pelo tamanho. Mesmo que seja, hoje eu tenho um aparelho que é fixo, mas ele não ocupa um grande volume dentro de uma sala. Você pode
normalmente, tranquilamente, colocar dentro de um consultório, que seja um consultório pequeno, mesmo um aparelho fixo. E existem os aparelhos portáteis também, que são até um pouco menores, né? Para você posicionar ali mesmo com o carrinho que costuma acompanhar esses equipamentos. Eu já tive um aparelho portátil no início, então ele não ocupa muito volume ali dentro da sala. Você pode colocar ele próximo ali à tua maca de exame físico, sem problema algum. Não tem grandes problemas também, como ele não emite radiação ionizante. Então a gente não tem grandes problemas para fazer a adequação da sala. Você não precisa de sala com chumbo, essas coisas, igual um equipamento que emite radiação ionizante, tipo raio-x, tomografia. Então ele é um aparelho relativamente pequeno, que você consegue comportar dentro da sala. Você não tem grandes problemas com questões legais de vigilância sanitária, esse tipo de coisa, basta fazer as manutenções de forma adequada, ter ali um no-break só para o aparelho, para proteção da rede, do aparelho da rede elétrica. Então, nessa parte já física e de espaço, ele tem essa vantagem também. É mais prático, né? É mais É muito, prático. muito prático, muito prático. A questão de custo de equipamento, mesmo se for comparar com equipamentos muito, né, tipo tomografia, ressonância magnética, também nem se compara, o valor é muito menor. É um equipamento muito menor também de tamanho, e você tem essa praticidade de deixar ele logo ao lado da máquina de exame físico. Você pode utilizar esse equipamento ali para praticamente todos os pacientes com queixas articulares, que é a grande maioria dos pacientes que chegam, né, dentro do consultório de reumatologia também. Isso é muito parecido com a ortopedia também. Praticamente todos os pacientes vão ter alguma queixa musculoesquelética. Então, o ultrassom musculoesquelético ele vai entrar nesse nicho aí de forma muito, muito bem indicada para esse perfil de especialidade, tanto na parte clínica, que seriam os reumatologistas, quanto também os ortopedistas. Aí também médicos que atuam com dor em geral, né? Eu tenho muitos alunos aí que são anestesistas, que trabalham com medicina da dor, que também usam muito ultrassom para fazer bloqueios, por exemplo, guiados pela ultrassonografia, fisiatras. Então não é só a ortopedia e a reumatologia, né? E além disso, os próprios ultrassonografistas, radiologistas, daí já nas suas clínicas, eles também podem utilizar o ultrassom dentro das suas agendas. Mas a grande vantagem seria isso aí, a praticidade, um aparelho pequeno, custo mais baixo, não emite radiação ionizante, e você pode utilizar ele ali como um equipamento a mais para auxiliar no diagnóstico, além da consulta e do exame físico. É realmente um equipamento fantástico, né? Muito bom. E você já falou aí, mas eu vou reforçar, né? Que, cara, você não precisa começar já comprando o mais caro, o mais moderno. Pode começar aos poucos, né? E depois o próprio aparelho se paga, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma objeção muito comum que tu deve ter aí com os seus alunos, né? Pô, cara, tem que comprar aparelho e tal. Então, acho que é algo importante de dizer, né, Léo? Que o aparelho se paga, né? Não é um custo, é um investimento, né? Exatamente. A gente tem que encarar isso como um investimento, porque ele realmente, ao longo de pouco tempo, né? Se você, desde que você utilize ele e faça uma monetização, né? Você cobre pelos seus exames, ele vai se pagar ao longo de alguns meses ali, ou poucos anos, tá? Então, dependendo, lógico, do aparelho, tudo tem uma gama diversa de aparelhos com diversos preços, mas de uma forma geral, você utilizando o aparelho, você vai aos poucos efetuando esses pagamentos, né? O próprio aparelho vai se pagar ao longo de alguns meses, tá? Desde que você utilize, né, o equipamento, né? Não adianta também deixar parado lá no canto e achar que ele vai se pagar sozinho. Não, você utilizando, monetizando os seus exames, ele vai se pagar de forma bem rápida muitas vezes, né? Agregando o método CVM, por isso que eu acho que a gente tem um ganha-ganha aqui, né? Obviamente que se o colega for atender por plano de saúde, também se paga, óbvio, mas nem se compara com o que a gente vai já falar, por exemplo, que quando você é o que você faz hoje, por exemplo, né, agregar o exame
na verdade já é o próximo tópico aqui, né? Agregar esse exame a um serviço maior, né? Para gerar ali mais resultado para o paciente. Então você não fica dependendo de tabela de plano de saúde, na verdade você cobra realmente um preço justo, né? Então, por exemplo, aprendendo com o Léo e a colocar o ultrassom aí na sua prática médica, juntando com o método CVM, meu amigo, é rapidinho, né? Então, acho que acelera muito mais rápido o pagamento desse investimento. E aí, uma coisa que eu sempre falo, né, Léo, que acho que é importante a gente falar, cara, porque médico é muito inteligente, mas quando a gente entra na questão de, enfim, de investimentos, nem todos captam, né, nem todos estão presentes que, cara, uma vez que você foi lá, fez um investimento num aparelho de ultrassom, e aqui já fazendo o nosso merchan, né, adquira um programa seu para aprender a ultrassonografia de forma mais prática, né? Ultrassom na prática. Então, pô, aprendeu, comprou a máquina. Vamos supor que demore, sei lá, 3 anos para o investimento se pagar. Seja do curso, seja da mentoria e juntando com o aparelho. O que eu gosto de falar, Léo, é que uma vez que esse médico, que essa médica aprendeu um método que vai gerar dinheiro para ele, cara, ele vai consumir isso, ele vai ter lucro pro resto da vida. Então, se a gente pegar uma Natasha Valente da vida, nossa colega da mentoria lá, que tem 30 e poucos anos, ela vai ganhar dinheiro com isso pro resto da vida, irmão. Então, é o que eu sempre Uhum. falo. O que é 3 anos de investimento em algo que vai te dar um retorno por 30 anos, 40, 50, dependendo da idade, óbvio, né? Exato. É até o fim da carreira, né? Você aprende aquilo, você não vai esquecer do que você aprendeu e vai utilizar aquilo e vai continuar estudando, obviamente, e vai continuar evoluindo, que o ultrassom é muita prática também. Então, quanto mais você faz, quanto mais você estuda, melhor você vai ficando. Esse é um outro detalhe bem interessante. Então, tem uma curva de aprendizado que leva 1, 2 anos, depois a curva continua ascendendo, né? Não tão drasticamente que nem no começo, mas ela é uma curva infinita, né? Que ela vai aumentando, vai crescendo ao longo dos anos, né? E sem dúvida é fantástico você ter um método assim que você consegue fazer o diagnóstico ou complementar um diagnóstico que está com dúvida. Tem a questão também de orientar os procedimentos de infiltração guiada, que nós reumatologistas, ortopedistas, também, pessoal que mexe com medicina de dor, também usa com muita segurança, então ele dá uma segurança maior, melhora a tua assertividade no procedimento. Isso a gente vê na prática, o paciente vê isso Tu também. O falaste paciente percebe isso, tu compartilhou isso essa semana, né? isso, exato. Se faz um, Como é que foi para ti lá? Qual foi o diagnóstico? Conta aí essa história aí. a paciente estava com uma bursite na região trocantérica do quadril e veio com uma dor, tudo. Suspeitei, fiz o exame, fiz o diagnóstico pela ultrassom, já fiz um procedimento ali guiado, né, para ter certeza. A gente colocou um anestésico, primeiro um teste diagnóstico que a gente faz, né, Mas terapêutico. um teste terapêutico, perdão, para avaliar se realmente era ali a dor ficou 0, estava 9, foi para 0 a escala visual de dor, e então a gente tem a certeza também, isso também é muito interessante. Então a gente consegue usar esse equipamento não só para diagnóstico, mas também para fazer as terapias guiadas, que é algo fantástico, assim, então você consegue otimizar esse equipamento ali dentro do teu consultório, trazendo segurança para você, para o paciente, né, sabendo o que você está fazendo, está acertando ali um procedimento guiado, fazendo, né, por exemplo, uma viscosuplementação intraarticular, você vê a agulha lá dentro do joelho, por exemplo, né, consegue fazer aspirações, guiar a tua agulha em lojas recessos sinoviais ali que você consegue, que as cegas você não conseguiria fazer isso aí, de forma alguma, porque são coisas milimétricas ali que você tem que fazer pequenos movimentos para guiar a tua agulha. Então, a cega seria muito improvável se acertar o procedimento desse jeito. Lógico que tem as técnicas, tudo correto, que estão já bem estabelecidas, mas o ultrassom ele vai te dar um plus ali, né, uma, uma certeza maior do que está realizando o procedimento de forma correta. Sabe? Isso é E aí eu te fantástico. pergunto, como é que essa paciente que você atendeu na semana passada saiu, cara? Muito satisfeita, porque a gente Tipo, vê isso, né, às no, vezes no ela foi próprio com a olhar, né? expectativa de descobrir o que que era, ou Uhum.
de amenizar a dor, né? Uhum. E numa só consulta, né? Tem aquele ditado, né? Matar dois coelhos numa cajadada só. Na verdade, Uhum. nesse caso, você fez o diagnóstico, fez o tratamento Uhum. numa única consulta, né, cara? Então, Isso. pensando no paciente particular, que muitas vezes, pô, imagina, se for um paciente plano ou infelizmente no SUSão lá, esse paciente, primeiro, ele fica 3 meses para conseguir, 3, 4, dependendo da região, 3, 4, 5, 6 meses para conseguir um reumatologista. Aí vai lá e aí você, pô, acho que eu preciso. Será que é uma bursite? Será que é isso? Será que é aquilo? Deixa eu pedir um exame. Aí pede o exame, aí mais 3, 4, 5, 6 meses. No caso do plano, vê se o plano autoriza. E Uhum. nisso, Leva meses, cara, né? Se for no são, SUS, anos até. são meses Uhum. o paciente, no Meses, caso do plano, né? meses, né, semanas, no caso do SUS, meses até anos, né, e para o paciente particular, onde o médico ele tem essa total autonomia, né, cara, de oferecer Uhum. serviços para melhorar a acurácia, melhorar a comodidade, né? Então, por exemplo, eu Uhum. fico pensando, se essa paciente aí, eu não sei se você vai lembrar agora, mas, pô, se for uma paciente que, sei lá, cara, que estava ali incapacitando a produção dela, cara, Uhum. ou uma empresária, ou uma autônoma, ou mesmo uma pessoa que está ali, né, Uhum. engajada em fazer o melhor, não é aquele tipo de pessoa que quer só se encostar, ah, doutor, dá um Uhum. atestado aí. Não, aquela pessoa que quer voltar a produzir, cara, é um valor Uhum. absurdo, né, Léo? Hoje mesmo eu atendi uma paciente com artrite psoriásica que está em idade produtiva, uma paciente jovem, e de fato, assim, não estava respondendo a um tratamento convencional que ela já vinha fazendo, iniciou tratamento no SUS, né, eu lembrei agora que você comentou isso, não conseguiu voltar, e aí a gente já fez o primeiro atendimento com o modelo do CVM, mesmo de atendimento de consulta, consulta longa, assim, impressa. Já pude fazer o exame de ultrassom diagnóstico dela, os protocolos que a gente utiliza. Consegui avaliar de forma mais precisa a extensão de acometimento articular dessa paciente, também periarticular, envolvendo tendões. E a paciente viu, a gente vai fazendo exame, isso é muito bacana também, porque é a gente que faz o exame, não é um técnico que está ali, o paciente está lá numa sala escura e depois ele vai pegar o resultado pela internet, não vê ninguém e tal. Ali não, você está ali com o paciente, está conversando e tal, vai explicando ao mesmo tempo que vai fazendo o exame. Isso é fantástico. Então, gera uma reciprocidade assim, do próprio paciente, ele acaba entendendo o que está acontecendo de forma melhor, já vai explicando tudo e acaba tendo uma aceitação do tratamento melhor. Então, a gente propõe, já fiz uma proposta de novos tratamentos para ela, baseado no que eu vi ali, muito no que eu vi no ultrassom, sabe? Então, não só assim, como eu comentei ali, da questão de procedimento guiado, que muitos médicos vêm só com esse intuito também, sabe, Sidney? Por quê? Porque são procedimentos que têm um ticket maior, então, às vezes, não, só quero aprender procedimento. A gente ouve muito isso, tanto de ortopedista quanto de reumatologista. E não, na verdade, não. Eu sempre oriento meus alunos, tudo, que a parte de procedimento é a última etapa do aprendizado. Primeiro fazer o diagnóstico, para daí depois, então, por último, nessa etapa de aprendizado, aprender a fazer os procedimentos guiados, sabe? Então, é importante isso, né, que utilize esse método de uma forma bem completa. Né? Esse paciente, por exemplo, que paga uma consulta particular, paga um acompanhamento, paga um exame particular, olha só, ele economiza, cara. Porque se ele está, por exemplo, improdutivo, ele está deixando de ganhar dinheiro, Sem né? dúvida. Então, o paciente pode economizar, porque ele ganha tempo, né? Um serviço Uhum, como esse que você oferece, que o Luiz Felipe oferece, né? Que alguns alunos nossos oferecem, cara, faz com que o paciente economize, então é barato para o paciente. uhum, Isso é uma coisa que eu quero dizer. A outra coisa que eu quero dizer é que, também na tua fala, cara, é uma outra forma desse paciente economizar também, e não só o paciente, mas o uso do ultrassom, né, cara, te ouvindo aqui, faz com que, por exemplo, esse paciente, se você é um bom médico, né, e domina o ultrassom, você, por exemplo, evita desse paciente ir lá e ter que fazer uma ressonância, fazer uma isso. tomografia. Então, é um exame que também bem
para quem é habilidoso, bem também indicado ele. ajuda o paciente e o próprio sistema, né, cara? Então, assim, tem uma Uhum, economia aí de tempo e de dinheiro, né, realmente muito grande para o paciente, né? uhum, E, obviamente, para o médico, né, uma possibilidade de aumento de ganhos aí, né, sem dúvida. muito maior. Sem dúvida. Sem dúvida. Hoje eu praticamente não peço muita ressonância. De fato, em alguns casos, a gente sabe que a ressonância é superior, né? Articulações profundas, sacroiliaca, queixas em coluna em geral, né? Algumas alterações de joelho, suspeita na lesão ligamentar, menisco, a ressonância realmente é superior. Mas o ultrassom, ele dá uma cobertura diagnóstica muito grande também. Então, a grande maioria das vezes, a gente acaba resolvendo só com ultrassom, principalmente dentro da reumatologia, que são, né, doenças inflamatórias, são aquelas doenças traumáticas, né, da orto. Então a gente resolve quase que, não vou dizer 100%, mas a grande maioria dos casos só com ultrassom mesmo. Isso realmente é uma das grandes vantagens do método. Sabe? Cara, então só para a gente, porque essa parte aqui é uma parte também que me interessa, né? Porque tem uma intersecção aqui, ultrassom e o método CVM. Uhum. Faz aí uma recapitulação. Quais os diferenciais para o médico que já atende particular ou quer atender particular, para ele agregar o uso do ultrassom na prática dele, É, então, o particular? grande diferencial é a praticidade, que nem a gente falou ali no início. Você vai ter um aparelho que, mesmo que ele não seja um aparelho portátil, você fisicamente você consegue adequar ele dentro do teu consultório e já fazer o exame junto com a consulta, por exemplo. Dentro dos protocolos de atendimento, que é algo que a gente faz muito dentro do CVM, esses protocolos, esses programas de acompanhamento, tanto intensivo quanto programas para pacientes já crônicos, né? Eu mesmo tenho um programa de acompanhamento intensivo em artrite reumatoide, que a gente faz consultas mensais para pacientes com artrite reumatoide inicial, e a gente faz um exame de ultrassom no início, de diagnóstico, depois, a cada 3 meses, até o mês número 6, né, então fazemos pelo menos 3 exames de ultrassom ali, para fazer um acompanhamento além do que a gente já faz normalmente, de exame físico, exames laboratoriais, aqueles índices que a gente usa também para calcular, que envolve sinais clínicos, avaliação do paciente, dos sintomas de dor e juntas acometidas e também os exames laboratoriais, a gente também agrega dentro dessa avaliação a ultrassonografia nesses casos. Então, ganhando muito essa questão de fazer uma avaliação melhor, de fazer um acompanhamento mais direcionado, mais objetivo, no caso desses pacientes. Também agregando valor àquilo que a gente está cobrando. Né? Você faz um programa de acompanhamento envolvendo uma série de coisas que é ensinado no CVM. Né? Só isso aqui seria várias aulas, né? Tem um módulo lá só para isso, explicando. Então a gente cria programas envolvendo consulta, o exame de ultrassom, e o paciente fica muito mais bem acolhido dentro desse programa do que fora, porque às vezes ele vai faltar, ele não vai vir e tal. Então, agregando tudo isso aí e também gerando muito valor para o médico, não só financeiro, mas também o valor ali de satisfação do paciente e tudo mais. Então, é fantástico fazer essa associação do método CVM também com exame complementar ali dentro da nossa prática. Cara, e assim, eu vou sair um pouquinho do script aqui, porque você falou uma coisa que eu acho que é do interesse da maioria, que é precificação. Ai, do- é, ai, Leonardo, como é que eu precifico e tal? E eu quero que você fale um pouquinho de como é que você tem feito isso, mas eu já quero dar meus 50 centavos de contribuição em relação a isso, falando da seguinte forma. É, o, o preço ele está muito relacionado com a percepção de valor. Então, se o paciente, por exemplo, quando você oferece os seus programas, onde você fala, ó, a gente vai se ver de tanto tempo, a gente tem incluso nesse acompanhamento, eu vou fazer não só consultas, mas eu vou monitorar, né, a evolução da doença, no seu caso, né, que você tem a questão da remissão, né, por exemplo, Uhum, das doenças, né, inflamatórias, autoimunes e tudo mais. E aí, além de mim, tem a minha equipe também e tudo mais. Cara, olha a percepção de valor disso.
Uhum. né? E aí uma outra coisa também que está relacionada com preço é a comparação, né? Por exemplo, cara, quando eu mostro esse copo aqui, é totalmente diferente se eu estivesse mostrando um copo de plástico aqui, tipo, Uhum. sabe? Então, cara, o ultrassom, ele por si só, a gente já disse aqui, já falou aqui várias, deixou bem claro que é algo que para o paciente vai agregar muito, para você também, mas agora a gente está colocando uma camada para que você realmente passe uma percepção de valor muito maior do seu serviço. Eu Uhum. lembro, Léo, que já teve discussão nossa lá na nossa mentoria, alguns colegas, e você foi inclusive, né, foi um dos que disse assim, cara, tá barato isso aí que você tá cobrando, cara, né? Procedimento guiado, o colega cobrando, se eu não me engano, R$ 400, cara. O ultrassom mais o procedimento guiado, R$ 400 dentro da consulta. Pô, tá de graça. Então, cara, e quantos médicos, né, Léo? Infelizmente, cara, ainda estão fazendo isso e até cobrando muito menos, na verdade, né? O preço, gente, está muito relacionado com isso, com a percepção de valor que você passa. E aí a pessoa vai, imediatamente ela vai comparar, caramba, pô, nenhum médico nunca me ofereceu esse acompanhamento, nenhum médico, né, me acompanhou dessa forma, ou nunca tive acesso a esse tipo de coisa. Então, e aí vem uma outra coisa, né? A comparação e, no caso do programa de acompanhamento, né, Léo, tem a escassez, né? Tudo que é escasso vale mais, né? Uhum. Eu não sei se você vai trocar seu Tesla esse ano, né, de 2025, mas são poucos Tesla que a gente tem no Brasil hoje, Uhum. né? Você vai trocar Uhum. o seu esse ano, não? Não, ainda não tô eletrificado ainda, né? Se for. Então, não, as brincadeiras à parte, o Uhum. Tesla é um carro lá do Elon Musk, né? Sim. Elétrico e autônomo. Uhum. Vou até dar um Google aqui depois, mas fica muito Uhum. caro. Por Sim, que é caro? É caro porque é escasso, né? porque é Tem escasso. poucos. Uhum. Então, quando você é um médico que, pô, agrega o ultrassom e agrega, além do ultrassom, o procedimento guiado, e aí a forma de oferecer isso, né? A consulta, o pós-consulta, enfim, quando você coloca tudo isso, cara, você cria um Tesla, né, cara? Você oferece um Tesla para o Exatamente. paciente. Uhum. E aí o paciente. E aí, obviamente, tem várias outras técnicas também que a gente ensina, né? Ancoragem, gatilhos mentais, enfim. Uhum. Aí também não vamos entrar nesse mérito. Mas colocando Uhum. tudo isso, o paciente ele olha e fala assim, nossa, isso aqui vai ser muito caro. Quando você fala o preço, o paciente acha barato, e você está cobrando 10 vezes, muitas vezes 20 vezes o que você recebia lá do convênio, ou muitas vezes, Uhum. né, do SUS. Então, trouxe um pouco da minha percepção sobre preço. Se você quiser falar um pouco aí também Uhum. disso, que eu acho que é algo que interessa para os colegas, né? É, não, mas é bem isso que você falou, né? O preço ele se torna barato em relação ao valor que você gera naquele exame, naquele procedimento. Uma pessoa que chega no consultório com dor, com pressa de resolver aquele problema, aí ele vê que o médico ali está interessado no diagnóstico, está prestando o máximo de atenção no paciente, não está com pressa, aquela correria de convênio, às vezes que o médico já tem 10 ali para atender, aquela correria, já tem em 5 minutos. O paciente percebe isso, que você está com tempo dedicado a ele e tudo, faz um exame de ultrassom ali na hora, junto, na sequência da consulta, ali, após o exame físico, para fazer uma confirmação de diagnóstico, depois entrega esse laudo para o paciente, um laudo feito de forma padronizada. Isso é fantástico, pouca gente faz isso. Então, isso agrega muito valor. Então, o preço, né, ele se torna até barato. Valores assim, até 800, 900 reais, um protocolo completo desses exames de ultrassonografia, além da tua consulta, e que o valor disso se torna, né, em relação ao preço, né, irrisório até pelo tempo que o paciente ia perder para sair dali, ia fazer um exame, às vezes sem estar fazendo aquele protocolo adequado, conforme a gente preconiza e tudo mais. Então, essa questão de preço e valor que a gente tem que ter em mente, né? Então, se entrega um valor muito maior do que aquele preço que o paciente realmente paga, né, o valor financeiro que ele está pagando.
Aí isso realmente é um grande diferencial. Né? E às vezes você colocando tudo isso dentro de um programa de acompanhamento, ainda você ajuda a fidelizar esse paciente, o paciente vê que você está junto com eles, fala, estamos juntos, estou junto contigo, eu vou te acompanhar aqui de perto, né? Qualquer dúvida você entra em contato com a minha equipe, se a equipe não resolver, eu, né, também posso entrar nesse jogo ali também para tirar dúvidas junto com a equipe em si, secretária, biomédica, e mostrar para o paciente estar junto dele, né, nesse processo aí de tratamento e objetivo de entrar de trazer essa doença inflamatória autoimune para remissão. Tá? Então é um diferencial muito grande. Né? E os exames complementares que a gente utiliza ali na clínica entram nesse meio também para ser um facilitador, né, desse processo todo aí, né? Muito bom. Léo, e aí eu te pergunto, cara, o pessoal aí que acompanhou a gente ou que vai acompanhar depois isso no gravado, enfim, podcast, eu acho que uma dúvida comum é, cara, beleza, eu fiquei interessado nesse negócio de ultrassom aí. Qual que é a curva de aprendizado? Quanto tempo eu preciso para estar começando a fazer? E principalmente, né, essa menina dos olhos aí, que são os procedimentos guiados aí, por exemplo. Uhum. Isso depende muito de cada um. Né? Se você aplicar, estudar a parte teórica, treinar mesmo, ter o aparelho, isso é importante você ter acesso ao aparelho. Isso que eu falo, tem aluno que às vezes faz o curso vou comprar depois, vou ver e tal, acaba, é que nem andar de bicicleta, não adianta você assistir uma aula, como você andar de bicicleta, e se você não tiver bicicleta para praticar, você não vai aprender. Então você tem que ter o acesso ao aparelho, não precisa ser dono do aparelho, mas você tem que ter um acesso a uma clínica, que você vá lá X vezes por semana, 1, 2 vezes por semana, pelo menos, para praticar aquilo, né? O ideal, eu sempre recomendo que o aluno tenha seu aparelho, ou na sua clínica, ou no seu consultório, porque daí ele vai otimizar muito mais esse equipamento. Então, às vezes em 6 meses, ele já está fazendo exame de forma muito, muito satisfatória, desde que ele faça que ele pratique isso em pessoas normais, né, treine esses protocolos, às vezes 6 meses, 1 ano já está voando aí realmente. A gente tem exemplos disso, de alunos, né, que realmente se dedicam a isso, e quanto mais você se dedicar, mais rápido você vai aprender realmente. Eu brinco falando que tem os perfis, né? Tem o perfil do coelhinho, que é aquele que aplica mais rápido. Tem o perfil da tartaruga, que é aquele devagar mais consistente, né? Uhum, Só não pode ser avestruz, né? Que é, pô, uhum, comprou o curso, ou entrou na mentoria e bota a cabeça embaixo lá da terra e fica escondido. Porra, uhum. aí, Daí não funciona. aí nem Jesus na causa, meu irmão. E aí, Aí não funciona. e aí é importante, né, Léo, a gente falar também isso. Depende também do caminho que você escolhe, né? Além do perfil, uma outra coisa também que influencia, né? Já aqui também contribuindo com a resposta, por exemplo, cara, eu preciso ir em março agora. Em março vai ter o CVM Experience, um dia de evento em São Paulo. Provavelmente vai ser em Alphaville. Estamos fechando nos próximos dias aí o local. Cara, eu tô aqui no Vale do Paraíba. Eu posso ir de carro, eu posso ir a pé, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de. Em São José dos Campos tem muito aqueles patinete elétrico. Uhum, Ou eu posso ir de helicóptero, né? Eu posso ir de jatinho. Então depende também de qual é o veículo que eu escolho. Então, por exemplo, uhum, uma coisa é o cara entrar em contato contigo aí no ultrassom reumato, aí no direct, falar, pô, Léo, eu quero começar devagar, eu quero, nesse próximo ano aqui, eu estou terminando a residência reumato, terminando a residência de ortopedia, terminando a minha, enfim, minha especialização em dor. Eu quero durante esse ano já me familiarizar qual é a. Pô, então começa pelo curso. Agora, o uhum. cara que já tem consultório, o cara já tem paciente, o cara já tem de particular. Cara, eu quero para ontem, eu quero em 6 meses. Pô, aí tem já, escolhe ir de mentoria, que é como se fosse Exatamente. um jato, né? Um Exatamente. A jatinho. mentoria é um acelerador desse processo. Né? O curso ensina como fazer tudo, mas a mentoria ela traz a visão do mentor, né? A visão, toda aquela vivência
dos anos que já se passaram, de erros e Os acertos, que a erros, né, gente cara? traz também isso. Principalmente os erros, né, cara? Principalmente já traz isso pro aluno ali, para que ele passe essa etapa de forma mais rápida. Então, realmente a mentoria é um modelo que funciona muito bem para acelerar o crescimento do Então, aluno, né? fala aí pra gente, então, hoje, quais são os veículos que você tem para ajudar esses médicos a dominar o ultrassom? Quais são? Então, Fala a eu tenho, escadinha aí, eu imagino que é, você tem uma escadinha, né? eu tenho cursos, tenho os cursos online, que quem quiser optar só pelo treinamento online, a gente tem um curso que é um curso de demonstração prática, onde eu mostro todos os protocolos de ultrassom reumatológico, e filmado em vários ângulos e também com a captura do aparelho. Então, isso foi gravado em modelo normal, então, né, não é patologia ali, é só para que o aluno aprenda realmente onde colocar o transdutor, onde posicionar esse transdutor de forma adequada, como é que eu faço esses protocolos, tanto reumatológicos, quanto também o que eu uso de músculo esquelético, né, exame de ombro, de cotovelo, de quadril, de joelho, enfim, além dos protocolos mais específicos dentro da reumatologia, como o protocolo de artrite reumatoide, o protocolo de avaliação de espondiloartrites para ver ênteses, né, que é uma ZEI. Enfim, a gente demonstra tudo isso nesse curso. Esse curso está dentro também do curso Descomplicando o Ultrassom na Reumatologia Online. Ele vai de bônus, né, o curso de demonstração prática ali, e esse Descomplicando, ele é o curso completo, que tem todo o conteúdo teórico, e esse teórico prático seria o demonstração prática. Então, todos os módulos, a gente aborda todos os módulos das principais doenças reumáticas, né? Artrite reumatoide, osteoartrite, doenças por cristal, como gota, pseudogota, outras doenças não articulares, né? As vasculites, a síndrome de Sjögren, com acometimento de glândulas salivares, noções de procedimentos guiados, também exemplos de casos clínicos comentados. Enfim, é um curso bem completo, tem mais de 35 horas de material. A gente tem também uma chancela do MEC, que o aluno fazendo uma prova, depois que ele completa pelo menos 75% das aulas, ele tem direito a fazer uma prova e receber uma certificação, que é chancelada pelo Ministério da Educação. Então, para currículo, é um item muito valioso isso, né, uma certificação dessa. E, além de tudo isso, a gente tem também o curso híbrido, que eu chamo, que, além de todo o conteúdo online, eu ofereço também alguns dias de prática presencial aqui na minha cidade, onde a gente treina esses protocolos em modelo normal e também o aluno acompanha uma agenda de exames de pacientes reumáticos com doença mesmo, com patologia. Então, e também treina com o procedimento guiado em Phantoms, né, que são materiais sintéticos que a gente utiliza para fazer o treinamento da chamada triangulação da agulha. Então, você coloca o transdutor, você faz o treinamento, né, como não dá para ficar treinando em pessoas, obviamente, a gente usa esse Phantom para que o aluno consiga fazer esse primeiro contato, ter essa noção de onde que ele coloca o transdutor. Isso aí é o literalmente que tu pega na mão dele, né? Exatamente, exatamente. Isso é E, literal, né? Pega na sua mão. e eu tinha um mentor tive um mentor que, o Vitor Lamazo, ele falava, quem pega na mão é professor de dança, eu te mostro o caminho, ele falava na mentoria, né? Eu lembrei disso agora, de pegar na mão. Não, eu não pego na mão de ninguém, eu mostro o caminho, não sou professor de dança. Muito bom. E aí, além de tudo isso, Wilder, a gente tem o programa de mentoria, né, que é um programa que é um programa mais personalizado ainda, que o aluno tem acesso a todos esses programas já online, dentro da mentoria, ele tem acesso a tudo isso, e a gente faz encontros semanais online para discussão de dúvidas, tanto de casos que o aluno traga, como também essa questão que a gente está conversando hoje, da atuação, da precificação. A gente ensina tudo o que a gente faz e já fez ali na clínica, né, como cobrar, como abordar certas situações Já com aumenta o pacientes. escopo do. Não fica só na Exatamente, parte de né? ultrassom, né? Mas na parte Isso, da prática. como ser realmente um empreendedor, usar o ultrassom para empreender também na sua clínica, isso tudo é abordado na mentoria. Não só o ensino do método em si, mas também essa parte do negócio do ultrassom, né? Como monetizar isso aí, como fazer isso aí girar realmente ali dentro da clínica, né? Então isso aí a gente também
traz dentro do programa da mentoria, que é um programa mais personalizado, o aluno tem acesso à minha pessoa via WhatsApp também, enfim. Muito Né? bom. É um programa bem bacana. Quem tiver interesse em algum desses programas, desses veículos, é só mandar um Pode direct no Ultrassom. mandar um direct, né, como a gente está aqui no Instagram, né, @ultrassomreumato. Aí dali a gente conduz ali os colegas para ver o momento de cada um, ver o que cada um precisa de acordo com o seu momento, e a gente conduz da melhor maneira Muito bom. para quem quer realmente entrar nesse universo da ultrassonografia reumatológica e musculoesquelética. Para fazer reumato tem que fazer medicina, aí depois tem que fazer Clínica médica, 2 anos de clínica médica, aí depois mais quantos de reumato? 2. Mais 2. Então São são 10 10 anos. anos. São 10 anos para atender, para tocar ficha, né, cara? Se for no SUS, sei lá, 5, 10 mil reais para atender infinitos pacientes. Uhum. E se for no plano, enfim, aquele dependendo do plano, né? Mas enfim, Até cara, pior às vezes do que o SUS, até né? pior do que o SUS. Então, cara, eu fico imaginando um reumatologista no início de carreira, ou independente do tempo da carreira, tendo essa oportunidade, cara, de fazer essa escadinha aí contigo, cara. Sabe? Eu acho que é muito valioso. Por quê? Porque às vezes a gente como médico, passa 10 anos para chegar lá no auge da nossa carreira, onde disseram que quando a gente chegasse lá, finalmente a gente ia ser, né, fazer uma medicina decente, digna, fazer a diferença na vida dos pacientes, ser bem remunerado. E aí eu até brinco, né? Mentiram, cara. Isso não acontece. Então, às vezes, Uhum. uma mentoria como essa, né? Uhum. Que um curso. Cara, qual que é a minha recomendação? Seja pro Ultrassom Reuma, seja pro CVM. Cara, começa com os conteúdos gratuitos. O Léo tem bastante conteúdo gratuito. É, vai no curso online, começa a aplicar e com os resultados do curso online você vai para a mentoria e depois vai para a prática. Então, cara, o próprio Uhum. dinheiro se paga, igual a máquina, igual o aparelho de ultrassom, ele se paga, né? Exatamente, com certeza. Esse é o melhor caminho aí para seguir, né? Independente do nicho que a pessoa quiser, seja CVM, seja aí a ultrassom reumato que a gente está falando, é o caminho mais seguro, né? Mais rápido de evolução. Alguma última coisa que você queira falar? Para a gente finalizar? Eu acho que é isso. Eu acho que quem tem interesse realmente, né, tem que deixar as objeções principais de lado, que são os medos principalmente, né, Wilder? Eu vejo muito assim medo de comprar o aparelho, por exemplo, é uma das grandes objeções. Mas a pessoa vai lá e tem, você tem carro? Eu sempre pergunto, você tem um carro? Tenho. O aparelho vai estar às vezes o preço de um carro, tudo bem, depende do carro, depende do aparelho, óbvio, né? Mas, assim, o carro só te dá. O carro não é um investimento, a não ser que você trabalhe de motorista, para quem é motorista de aplicativo, né? Ou taxista, enfim. O carro, que não é o cenário do médico, ele vai trazer só depreciação. E um equipamento desse, não. Pelo contrário, ele vai trazer renda. É um investimento. O carro, não. Se você não trabalhar com o carro, ele não é um investimento. O Ele é um aparelho bem. e os cursos, né? Porque também Isso, o aparelho exatamente. sem Não adianta os. só o aparelho sem, então, o equipamento, o investimento também no aprendizado, tudo isso é investimento, não é despesa. Né? Exatamente. Então, muitos colegas aí têm carros de 200, 300 mil reais, às vezes até mais, e daí fica assim, será que eu compro aparelho? Nossa, o aparelho está 100 mil. Quanto que custou teu carro e tal? Ano que vem vai estar quanto teu carro? Vai estar metade desse preço aí. Então a pessoa, né, às vezes não investe numa coisa e não quer, às vezes, investir em outra por questão de hábito mesmo. Então eu sempre uso esse comparativo, né? A pessoa, às vezes, compra um bem que vai entrar em depreciação muito rápido, que não traz rendimento para ele, em detrimento de uma opção que tem de investir no seu aprendizado, investir no equipamento que vai trazer retorno para a clínica, retorno também para os pacientes, né? Lógico que isso vai fazer diagnósticos melhores, mais rápidos, mais assertivos. Então, essa é uma das objeções que a gente sempre tem que trazer à tona no caso da ultrassonografia.
né? Porque num primeiro momento assusta, né? Um médico que é clínico, nossa, eu vou ter que investir tudo isso no equipamento, em curso, tudo, mas ao longo de pouco tempo aquilo acaba se pagando, né? E uma vez que você já tem o conhecimento, já tem o aprendizado, aquilo você vai levar para o resto da O tua resto é carreira. Então, lucro, né? exatamente, então quanto antes fizer isso, melhor, não ficar postergando muito isso, porque o tempo vai passando e, né, daqui a pouco passa 5, 10 anos, você ainda não começou, vou fazer, não sei o quê, e acaba que não faz nada e continua no tal do ciclo Ciclo vicioso da vicioso. medicina. O cara fala, não, vou fazer, não faz nada, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai naquele ciclo vicioso, não consegue sair do convênio, porque acha que não dá, não consegue largar o plantão, porque acha que não pode, enfim. Então, sempre refletir sobre isso, eu acho que é muito saudável e importante, né? Meu irmão, eu vou te falar, eu vou te convidar a fazer duas coisas no privado. Eu vou falar agora. Duas coisas. Eu vou falar agora. Vamos fazer uma live especial para a gente fazer uma oferta especial dos nossos cursos para os nossos alunos. Uhum, Acho que faz muito sentido para quem é teu aluno ter o CVM, faz muito sentido para uhum, os nossos sim, alunos do CVM, que são reumato, uhum, médico da dor, ortopedista, enfim, uhum, todos que podem, ultrassonografistas, que podem se beneficiar uhum, desse conhecimento, uhum, a gente fazer uma oferta sim, para os dois. E junta, com certeza, a outra com coisa eu vou te certeza. falar no privado. Tá bom, Obrigado, meu irmão. beleza, Parabéns aí valeu. pela jornada e tamo junto. Tamo junto. Obrigado pelo convite mais uma vez. Até a Abraço. próxima live. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau.